Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma série de H. Lucas Entrevista. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro. Estou recebendo aqui nesse instante, tendo a honra de receber a juíza Danusa Zorzi Andrade, que vem a ser a juíza presidente do Tribunal do Júri da Comarca. Ela vai conversar conosco aqui, doutora Danusa, sobre os membros do Tribunal do Júri, como funciona. Queria agradecer à doutora por ter aceito o nosso convite. Vou fazer uma pergunta, senhora. Nós sabemos que nesses julgamentos, uma peça fundamental, são dois papéis fundamentais que eu diria, é o do promotor público, que cabe acusação, e o do advogado. Porque nós temos casos de advogados brilhantes, sim, que até convencionou se chamar o canto do cisne. Lá no Rio e São Paulo tiveram alguns que ganharam esse apelido, que eles falam tão bem, são tão brilhantes, que às vezes encantam o jurado, como se fosse um encantador de serpente. E de repente sai uma decisão ali contrária à prova dos autos. Por quê? Porque o advogado é brilhante, ou o promotor é brilhante também, né? Quando isso ocorre, a gente sabe que ocorre, porque faz parte do dia a dia dos julgamentos, como é que fica o juiz ou a juíza que vê, por exemplo, um réu que está sentado ali, conhece o processo, as provas ali, tudo canaliza para a culpabilidade e de repente ele é absolvido. Como é que fica a cabeça do juiz? É claro que intimamente o juiz está preparado para isso? Presidente, pode até já ter formado o seu convencimento. Isso que eu queria saber. Mas também forma, doutora? Acaba formando pela praxe. Porque por tá ter ali instruído aquele processo, por ter feito audiências naquele processo. Então se acaba tendo um convencimento. O juiz, por mais imparcial que ele seja, ele não é neutro, ele é um ser humano, ele tem suas convicções. Mas assim também, pela experiência, ele sabe, ele está muito habituado no sentido de que ele não é o julgador natural daquela causa. Então ele tem que se submeter e respeitar a decisão do conselho de sentença. Se é contrária à prova dos autos, uma das partes irresignada vai recorrer e, se for contrário, isso vai ser reconhecido pelo Tribunal de Justiça. Não cabe ao juiz externar sua motivação, sua intenção, sua posição pessoal. Doutora, na sequência eu vou pedir à senhora que fale um pouquinho sobre os recursos, né? Como a senhora disse, resignado, tanto o Ministério Público como o advogado de defesa podem recorrer. Esses recursos eles batem a porta normalmente do Tribunal de Justiça. E dali eles podem ir até Brasília, o STJ, por exemplo? Sim, podem. Podem ir até Brasília? Podem, desde que, é claro, seja a hipótese, desde que caber o recurso, desde que seja cabível, desde que as partes tenham interesse naquele recurso utilizado. Vai até Brasília. Pode chegar a Brasília, como é até costumeiro isso acontecer em algumas Tem os tais situações. dos recursos especiais que eles chamam, né? Sim, recursos especiais. Doutora Danusa, na hora que a senhora, eu acho um dos momentos mais significativos do Tribunal do Júri, das sessões, é quando o jurado, eles entregam ali a votação, né, para a senhora, para o juiz que está ali presidindo, e ali a senhora lê e depois vem a sentença propriamente dita, né? Que a senhora tem que escrever a sentença, o juiz que preside. E aquele é um momento importantíssimo, que eu acho, porque é o resultado de todo aquele trabalho, não é assim? Como é que funciona aquilo, afinal? Num determinado momento, os jurados saem da sala, como é que é aquilo? Vão para uma salinha e o que eles fazem lá? As partes, após... Depois de falou todo mundo, eles se recolhem. As partes expõem as suas ideias, né? Uma vez fim do interrogatório, é aberta a palavra às partes, tanto o Ministério Público quanto a defesa expõem as suas teses, e ao final, os jurados são convidados a comparecerem ao que nós chamamos de sala secreta. Fale sobre isso. É uma sala reservada, porque ali estão presentes apenas os jurados, as partes, o promotor de justiça e o defensor, e os serventuários da justiça, o oficial de justiça e o escrivão ou escrevente que está ali escrevendo os trabalhos, nesta sala. Então, são apenas essas pessoas. Por quê? Para que o julgamento seja o mais reservado e sigiloso possível. Nesta sala, os jurados respondem
quesitos. São formuladas perguntas para eles a respeito do que eles ouviram. Quem formula essas perguntas? O juiz presidente. Quem preside. Caso, tá. Essas perguntas já são rotineiras as mesmas. Se houve dolo, aquelas coisas, se houve... Como Sim, é que varia caso a caso, mas normalmente são perguntas, a lei nos dá as diretrizes dessas perguntas, então elas não são casuísticas de acordo com a vontade do juiz presidente. A lei nos dá as diretrizes para essas perguntas, para essa quesitação. Então normalmente é a materialidade, ou seja, se esse crime realmente existiu, porque os jurados podem concluir simplesmente que não houve morte, pode haver eventualmente dúvida quanto em casos em que não se tem o corpo, em casos em que há dúvida quanto à identificação daquele corpo, nada obsta que os jurados já rejeitem até a existência de um homicídio. Perfeito. Então, é perguntado inicialmente se houve o crime, né, se existe a materialidade do crime, se o réu que está sendo ali julgado é o autor desse crime, se o jurado absolve o acusado, esse é o nosso quesito obrigatório, todos os júris têm. O jurado absolve o acusado. Ou condena. Então, nesse momento, eles acabam apreciando ali a principal tese defensiva, a absolutória, eventuais causas de diminuição de pena que a defesa tenha arguído, eventuais causas de aumento, qualificadoras que existam. Então, assim vai se discorrendo a quesitação. Eles vão votando. Eles vão votando e, com isso, eles vão delimitando a situação vão apurando. Vão. E esses votos... Um jurado sabe como o outro votou? Não. É isso que eu queria saber. Não sabe? Não sabe. O voto, então, é separado e secreto. O voto é secreto. Eles não podem conversar entre eles? Não. Não? Não. E essa é até uma... Eu falo sobre isso, que eu, por exemplo, não sei, acredito que algumas das pessoas que nos assistem não sabem. Essa é uma curiosidade que a maioria das pessoas tem, porque elas têm aquela ideia do filme americano, do sistema americano, anglo-saxão, em que os jurados se sentam e debatem e formam um veredito comum. Que é diferente do nosso. Que é diferente do nosso sistema. A gente vê no cinema americano. Do direito romano. Então, nós seguimos uma outra tônica, um outro procedimento. Aqui, desde a formação, desde aquele sorteio que eu mencionei lá no primeiro bloco, os jurados não se comunicam mais. Perfeito. E eles são formalmente advertidos disso, que eles não podem se comunicar. Então, lá na sala secreta funciona da mesma forma, eles não podem debater a situação do réu. Ninguém sabe como o outro vai votar. Não. São entregues cédulas com a palavra sim e não para cada jurado. A pergunta é lida e é passada a uma urna, nas mãos do oficial de justiça, que tem fé pública para tanto. Pois não. Nessa urna eles depositam o voto. Sim. E aí são abertos e se chega ao veredito. Então ninguém sabe como o seu colega do lado votou. Ah, muito bem. E ainda um mecanismo a mais que o legislador introduziu, é importante que se diga, porque às vezes o jurado tem a dúvida quanto ao sigilo, se é possível saber como ele votou. Então é importante que se diga que dos 7 votos só são abertas cédulas necessárias para atingir a maioria. Então quer dizer, se eu tiver 4 sim, eu não preciso abrir os demais. Abrir os demais, que são a maioria venceu. Exatamente. Essa é a praxe, então. Essa é a praxe. Eu só vou abrir todas as cédulas. A senhora que abre, quem preside é o juiz ou a juíza? Ah, é? Sou eu que abro. E eu só vou abrir todas se eu tiver um empate até a última. Então, a primeira pessoa a saber durante o julgamento o que o júri tem a dizer sobre o acusado é o juiz que preside. Sim. A senhora abre ali e vai saber se eles absolvem ou condenam. Sim, abro e mostro para todos, para que seja o mais público possível, ainda que na intimidade reservada ali da sala secreta, mas acabo sendo eu, quando abro, a primeira a saber. E a senhora diz para a plateia que está ali assistindo o julgamento, é público ali naquele instante, Na sala secreta, não. Não, mas depois que a senhora pega votou, se a senhora recolhe os votos, a senhora faz o apanhado ali, e aí a senhora torna público para quem está assistindo também, né? Depois que se encerra a votação, eu elaboro a sentença, que é feita com todas as manifestações dos jurados. Perfeito. Então, se eles condenaram, eu aplico a pena. Se eles absolveram, eu declaro o réu absolvido. Não sou eu que absolvo, as qualificadoras também, eles que se existirem, eles também que decidem, né? Quando a senhora escreve a sentença, a senhora se ausenta ali, no caso, eu estou falando a senhora porque é quem preside o tribunal. No caso, a senhora se ausenta em alguns instantes, não é? Para escrever a sentença. Sim.
Não é assim que funciona? Sim. E volta em seguida e lê a sentença, todos ficam de pé, é aquele momento crucial que diz o que vai acontecer com o cidadão. Não é assim? Se ele está absolvido, se ela diz que está absolvido, vai embora para casa. E se ele é condenado, esse momento de escrever a sentença, como é que funciona? A senhora já tem em mente, ou a senhora decide ali naquele instante, como é que é para dar a sentença? Se ele vai pegar 15 anos, 20 anos, o máximo é 30 anos, né? Sim, como é que funciona? É de acordo com o que está nos autos, doutora? É de acordo com o que está nos autos e com o que está na lei. As diretrizes para fixação da pena, todas o legislador nos deu ao julgador. Então, por mais que existam divergências entre um ou outro julgador, não foge muito, porque a receita, o norte, está ali no Código Penal. Então, com base naqueles dogmas é que se vai fixando a pena. É claro que também, no caso, se consultam os autos para saber se esse réu tem antecedentes, se ele é reincidente, os chamados agravantes, né? Sim, se ele confessou esse crime, que seria uma atenuante. Então, consultam-se os autos ali para se apurar que aumento ou diminuição ele faz jus. Doutora Neuza, uma coisa, por exemplo, em que situações o réu está ali? Às vezes nós temos casos em que o julgamento inicia sem a presença do réu. Já vi casos, não é? Existem, né? Que o réu está em lugar incerto e não sabido, mas acontece o julgamento. É assim? É, dessa forma. Ele pode ser julgado mesmo ausente? Pode ser julgado mesmo ausente. E se condenado, ele passa a ser procurado pela justiça, é isso? Sim, dessa forma. Porque a ausência dele, principalmente após, essa foi uma alteração legislativa do ano de 2008, após essa alteração, a ausência do réu não frustra mais a realização do julgamento. Ele pode sim ser julgado, o que não se pode admitir, por exemplo, é a ausência do número mínimo de jurados. Sem dúvida. Agora, a ausência do réu não tolhe Até o julgamento. 2008 não podia acontecer o julgamento se ele não fosse localizado. Foi um grande avanço, então, da justiça brasileira. Não é verdade? Doutora, o nosso Código Penal, ele já é arcaico, né? Já vem lá, se eu não estou enganado, dos anos 40. Ele sofre algumas correções de rumo, mas ele está... A senhora diria que ele atende às necessidades da sociedade atual brasileira? Em sua maioria, sim. Sim? Sim, em sua maioria, sim. É claro que existem tipos penais um tanto quanto ultrapassados, dependendo também do regionalismo, da tônica de cada local de um país tão grande quanto o Brasil. Existem também novas infrações que precisariam de uma atenção ou maior ou até serem melhor estudadas, porque nossa sociedade está em constante evolução. Veja só os crimes cibernéticos, há 2 décadas atrás nem se cogitava. Não existiam. Então, é claro que uma sociedade dinâmica como é a nossa, é muito difícil termos um Código Penal que acompanhe a todo tempo essa evolução. Agora, é importante também se destacar que o legislador tem se mostrado bastante atento a essa realidade, punindo com maior severidade os crimes que vêm se repetindo com maior tônica, como, por exemplo, as situações de violência doméstica, esses próprios crimes cibernéticos que agora já foram objeto de análise pelo nosso legislador. Então é importante se fazer também essa crítica construtiva. Faço uma pergunta, senhora, sobre, pode ser uma coisa banal, mas eu tenho curiosidade. A gente vê ali o réu sentado ali ao lado do seu advogado de defesa, os policiais ali, e em alguns casos a gente observa que ele está algemado, em outros não. Como funciona essa questão das algemas? Porque nós temos, inclusive, um acórdão do Supremo Tribunal Federal, né? Na época gerou muita polêmica, que diz que o uso das algemas só mesmo em casos extremos, para não constrangir. E nós sabemos que tem casos, por exemplo, que o cidadão devia estar algemado e não está, e já o ladrão de galinha parece algemado, as coisas assim. Mas enfim, como é que no tribunal do júri, quando o réu deve estar algemado ou não? Quem decide também é quem preside a sessão? Sim, da mesma forma. A senhora que decide no caso ali? Sim. Isso, o que a senhora avalia ali para ele estar ou não algemado? É necessário avaliar todo o contexto que se apresenta ali. Se ele é periculoso, violento. Justamente. E se tem em mente, é claro que, segundo a própria orientação que você mencionou, dos nossos tribunais superiores, o uso de algemas é uma excepcionalidade e
Se ocorrer, deve ser justificada. Agora, no caso do tribunal do júri particularmente, é necessário se sopesar que existe uma estrutura muito maior do que de uma audiência comum. Existe um público presente, existem, via de regra, acadêmicos de direito, existem senhores, senhoras, dependendo das comarcas, existe um efetivo policial menor presente naquele momento, existem réus mais periculosos e menos periculosos. Cada então, caso é um caso. Tudo isso tem que ser sentido pelo julgador ali no momento da abertura dos trabalhos. Muito bem. Vamos para mais uma interrupção aqui, voltando na sequência com a juíza do Tribunal do Júri, doutora Danusa Zorzi Andrade. And you freeze in the winter and you ghost to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the center and you look 30 pounds in the weight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor who you tell you to love evermore. Put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the right out the door. For money makes the world. The world. The world. The clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 get a book about it, makes the world go round. A ação preventiva para evitar o contágio do vírus influenza A, H1N1, também conhecido como gripe suína. Se você estiver gripado, tossindo e espirrando, eu vou ensinar o que se deve fazer para evitar o contágio dessa gripe. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com um lenço descartável. Depois jogue esse lenço usado num lugar apropriado. Mas se você não tiver lenço, nunca espirre nas mãos, e sim nos braços. Não se esqueça de lavar bem as mãos várias vezes ao dia com água e sabonete. Agora, se não tiver água por perto, use álcool em gel. Se você estiver em lugar fechado, use máscara e evite cumprimento com contato físico. Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se cuidar também. A corrupção no país totaliza 84 bilhões de reais por ano. Recursos destinados à saúde, educação e infraestrutura são desviados, gerando custos para o Estado e desigualdade social. Cerca de 3 bilhões de reais que deveriam ser investidos em prevenção e tratamento de doenças escorrem pelo ralo da corrupção. Na educação, os estados deixaram de aplicar 2 bilhões... O assunto é cuidados com o sol. Às 9 horas da manhã, sua pele sofre menos a ação do sol do que ao meio-dia. Portanto, atenção! O fator de proteção solar tem de ser adequado à hora e ao tempo de exposição ao sol. Esteja você na praia, na cidade ou no campo. Sua pele merece proteção. Estamos de volta aqui conversando com a juíza que preside o Tribunal do Júri da Comarca. As suas sessões costumam acontecer quando, doutora? Semanais? As sessões do Tribunal do Júri são às terças e quintas, salvo se a necessidade do serviço exigir maior frequência quando temos sessões todos os dias. Quantos a sua pauta, ela hoje é de que número, doutora? A senhora tem esse número na cabeça? Quantos julgamentos a senhora tem para colocar ao longo dos turnos aí? Processos prontos para julgamento, para entrar em pauta, eu tenho hoje 24. Ué, não é tanto. Não. Eu pensei, estava imaginando aqui mais de 100. Não. Ué, então as coisas não estão tão más assim.
O resultado, Lucas, de muito esforço. Vamos falar do esforço, então, porque eu acho louvável quando as pessoas fazem as suas coisas com competência, com dedicação. É preciso que se reconheça. Me parece que eu estou falando com uma pessoa que age assim. A senhora, tempos atrás, eu soube, foi amplamente divulgado pela imprensa local e do Estado também, que a senhora teve a iniciativa de criar os chamados multirões do júri, não foi? Sim. O que a senhora pretendeu com aquilo e como funcionou? Eu pretendia justamente a redução desse número de processos prontos para julgamento. Quando eu assumi a primeira vara criminal, eu tinha ali em torno de 58 a 60 processos prontos para julgamento. Porque, é claro, com a saída do magistrado anterior, até a minha assunção, período de recesso forense, então tudo isso gerou um acúmulo. Esses 60 processos parados, aguardando uma data, me incomodavam muito. É bastantinho, né? E foi isso que fez com que eu e demais colegas que se voluntariaram, é importante que se diga isso, se mobilizassem para tentar, se não ultimar, mas reduzir esse acervo. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos um mutirão aqui no primeiro semestre de 2013 e tivemos em uma semana 20 julgamentos, o que nos auxiliou muito para a redução do acervo. Como é que aconteceu? Porque ali nós temos a sala no segundo ou terceiro andar do fórum, é o chamado ali a sala do júri, né? Sim. Foram feitos em outras dependências, doutora? Sim. Do próprio fórum lá? Na verdade, nós tivemos as sessões... Esses mutirões. As sessões normais, vamos dizer assim, né, as ordinárias, Sim. se iniciam sempre às 12h50. Das terças e quintas. Nas terças e quintas. Nessa semana de mutirão, nós tivemos a abertura do fórum pela manhã, então sessões designadas pela manhã e à tarde. Muito bem. No Tribunal do Júri e na Escola da Magistratura, que fica também dentro do fórum. Isso reduziu de mais de 50, a senhora falou, para 24 hoje. Sim. É claro que depois disso, sempre que tivemos meses em que houve uma entrada de processos referentes a crimes dolosos contra a vida que superou o esperado, então tivemos que sair das terças e quintas habituais e marcar todos os dias. É o que vai acontecer, por exemplo, como eu já disse, agora em setembro. Então cabe ao julgador ter essa sensibilidade de apertar a pauta, de trabalhar um pouquinho mais, exigir um pouquinho mais do jurado. Para desafogar e dar uma resposta à sociedade. Doutora, amanhã mesmo a senhora estará lá presidindo um júri. Sim. É isso? Isso. E nesse momento a senhora está conversando comigo aqui, a senhora já conhece o processo, já estudou, já leu? Ainda não, mas temos uma noite inteira pela frente. Então o magistrado... Temos uma noite inteira pela frente. O magistrado, de uma forma geral, às vezes a gente conversa com as pessoas, nós sabemos que no nosso país, tanto o promotor de justiça como o juiz de direito, eles têm 60 dias de férias. Isso é um fato. Quem diga, mas por que os demais não têm? Mas tem essa questão também que precisa ser vista. Eu acabei de abordar aqui agora. É comum o juiz levar o processo para casa à noite e ali não é comum, doutora? Eu sei que é, porque eu converso com outros magistrados. Eles levam o trabalho para casa. Sim, porque no silêncio da noite nós temos tempo de olhar as questões mais profundas. É verdade. Que exigem que nós nos debrucemos sobre elas sem interrupções do dia a dia. No dia a dia, no gabinete, nós temos audiência, nós temos um telefone que toca, nós temos que atender os serventuários da justiça, servidores do nosso cartório, eventuais advogados que precisem da nossa atenção. E tudo isso nos impede de nos debruçarmos com mais carinho, com mais atenção a questões mais complexas. Então nada como o silêncio da noite para que isso seja feito. Nós temos aqui no júri, na comarca, 4 varas criminais. Já foi dito, primeira, segunda, terceira e quarta. Essas pessoas que são chamadas pronunciadas, os réus que são pronunciados para ir enfrentar o tribunal do júri, quem os pronuncia é um juiz de direito, normalmente criminal, não é isso? Sim. Então isso vale dizer que as 4 varas criminais, eles têm essa prerrogativa de pronunciar ou não
o réu para que ele vá ser submetido ao júri. É assim que funciona, doutor? Sim, atualmente com a ressalva da 4ª Vara Criminal, que acabou sendo especializada, né? Em crimes de crianças e Maria da Penha, é isso? Exatamente. Mas entre as demais varas existe uma distribuição. São os juízes que pronunciam. Sim. Quando vocês chamam pronunciar, porque ele vai ao júri. Sim. É a decisão que determina que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Essa decisão do pronunciamento, antes que o julgamento ocorra, o advogado de defesa ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça contra o pronunciamento, doutor? Pode. O advogado pode entender que não existem indícios mínimos suficientes para que o réu seja julgado. Ele entra com recurso contra a decisão do juiz singular. Sim. Lá no Tribunal de Justiça, é isso, exatamente. Né? Muito bem. Vamos falar um pouco aqui. Eu observo quando às vezes que eu estou lá no Tribunal do Júri, eu gosto muito de assistir julgamento. Eu acho que o julgamento mexe com a cabeça de todo mundo, porque a gente fica ali naquela expectativa. Eu vejo que lá também encontro pessoas que fazem curso de Direito aqui nas nossas faculdades. Nós temos umas 4 ou 5 faculdades aqui que oferecem curso de Direito. Né? E lá eles vão sempre assistir. Eles são convidados ou vão por iniciativa própria, doutora? Muitos vão por iniciativa própria, alguns vão para cumprir a atividade curricular, algumas faculdades têm essa exigência, né? Dependendo do ano, do semestre em que o cursando esteja, mas também é interessante conferir que ao longo do tempo, quando as sessões vão se repetindo, nós começamos a ver sempre caras conhecidas. Então, alguns vêm pela primeira vez, talvez para cumprir uma exigência curricular, e acaba tomando gosto pelo procedimento do júri, acaba retornando. Eu tenho visto nas últimas sessões vários acadêmicos que vêm reiteradamente assistir o Tribunal do Júri. Então, é bem importante essa curiosidade acadêmica a respeito do procedimento do júri. Aquela salinha que tem ali ao lado, à esquerda, de onde está sentado à mesa, presidindo, a senhora fica com o promotor, é uma casa, é onde fica normalmente o réu. Em determinados momentos os policiais conduzem o réu. Ali ele fica ali custodiado em determinados momentos. Sim, normalmente quando vai ser ouvida uma testemunha que não quer depor na presença dele, ela tem esse direito, se ela se sentir atemorizada, amedrontada, para que ela não seja influenciada, ele pode ser colocado ali, ele pode ser levado para aquela sala se ele se exceder, se manifestar, vier atrapalhar o andamento dos trabalhos, enfim, algumas situações do júri, do andamento, faz com que ele seja levado para aquela sala. A senhora tem lá no Tribunal do Júri também a figura do promotor, né? Sim. Acaba ele acusar o réu, não é assim? E existem casos, doutora, do que durante o julgamento o próprio promotor reconhece, opta por pedir a absolvição do réu? Existem casos assim? Sim, não são poucos. Ah, é? Sim. Porque o promotor de justiça, como diz o próprio nome, né, ele está ali para promovendo a justiça. Para promover a justiça e não para promover a denúncia, nem para promover a acusação. Essa tese de que todo promotor gosta mesmo de ferrar com o réu, isso é conversa, doutor. Existe a tese de... Existem pessoas que imaginam que o promotor está aí mesmo para denunciar, porque ele é o fiscal das leis, não é o promotor? Sim. Ele fica fiscalizando. Quando ele vê que a lei está sendo transgredida, ele tem que atuar. Sim. Existe até uma máxima de que, em dúvida, para societar e ir lá com o Ministério Público, né? Na dúvida, ele tem que oferecer a denúncia, o promotor. E lá, no caso do judiciário que a senhora representa, em dúbio para o réu. Se a senhora na dúvida, agora nós já saímos do Tribunal do Júri, porque lá a senhora tem que decidir de acordo com o jurado. Mas fora dali, a senhora também é juíza de uma vara criminal. Sim. Que a senhora julga crimes que não é Tribunal do Júri, né? E quando a senhora tem dúvida, a senhora absolve ou condena? Se existe dúvida, o réu tem que ser absolvido. Essa é a teoria, né? Mas aí essas máximas que você mencionou, Lucas, in dubio pro società, in dubio pro réu, elas regem momentos diferentes do processo. Por exemplo, explique para nós isso. Por exemplo, o oferecimento, o recebimento da denúncia. Assim? Nesse momento da instauração do processo penal, vige
a defesa da sociedade. Portanto, se existe dúvida, instaura-se o processo para apurar o que houve, para defender a sociedade de eventuais novas práticas. Agora, uma vez ultimado o processo, colhida toda a prova e ainda sobreja a dúvida, então nesse momento vige o indúbio pro réu. Perfeitamente. Vamos vamos agora fazer mais um intervalo, conversando com Danusa Osório Andrade, juíza, jovem juíza do Tribunal do Júri da comarca de Foz do Iguaçu, que é uma comarca de entrância final, né, pela importância que ela tem no contexto da justiça no estado do Paraná. Daqui, só o Tribunal de Justiça. Vamos interromper por alguns minutos e voltamos. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. In the stove and you freeze in the winter and you ghost to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and you're cold in the center and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he's a terrorist about to gather up. Put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. See how the lights out the door. Money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 now together, what do about it makes the world go round. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Estamos de volta hoje aqui. Eu recebi aqui no meu telefone já pessoas que, por acaso, um amigo meu que estuda Direito na Unifoz, o Cubila, mandou um elogio no telefone que está gostando da entrevista. Acredito que todos que estão assistindo estão gostando, porque o assunto é de interesse geral, né? Esse negócio de justiça, de julgamento, tem um quê de misterioso nisso aí que mexe com as pessoas, não é? Doutora, fala um pouco da senhora. A senhora Danusa Osório Andrade, eu quero registrar aqui que a doutora Danusa é casada com o promotor de justiça aqui da comarca, Dr. Marcos Cristiano Andrade, que vem fazendo aqui um trabalho diferenciado na 6ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e que nos honra hoje com a sua visita, acompanhando a esposa, está aqui no estúdio. Eu agradeço a sua presença, Dr. Marcos. Doutora Danusa, fala, a senhora entrou para a magistratura quando, em que lugar e como veio parar aqui? Eu iniciei a minha carreira na magistratura no ano de 2007. Eu assumi no dia 18 de dezembro de 2007, ainda tenho a lembrança. A senhora fez um concurso e passou no primeiro? Não foi o primeiro. Tá. Não Tinha foi muito primeiro. difícil o concurso para juiz, né? Foi um concurso assim, muito desgastante. Mas passou? Passei. Aqui no Paraná? Aqui no Paraná, à época. A senhora é paranaense? Sim, sou paranaense, sou natural de Curitiba. Chique, doutora. E aí, doutora, a senhora fez concurso, passou? Fiz o concurso, foi um concurso desgastante, como via de regra o é, são várias fases. Passei, tomei posse no mês de dezembro, era uma época de recesso forense. E de lá para cá venho exercendo as minhas funções com todas as promoções e remoções inerentes à nossa carreira. Quando a senhora veio aqui para comarca, a senhora estava antes aonde? Qual em União da Vitória. Muito bem. Divisa com Santa Catarina. Vou fazer uma pergunta para a senhora, se a senhora não quiser responder, por favor, fique à vontade.
Eu vou conversar aqui. Está acontecendo no país um julgamento que nós chamamos um julgamento histórico, que é o julgamento da ação penal 470. Sim. Não tem quem não saiba desse aí, porque é mídia a todo momento. E quarta-feira vai ser o dia D decisivo, que a Suprema Corte do Brasil dividiu-se, né? Ela está dividida. 5 ministros votaram para atender o pleito dos advogados de defesa e 5 não votaram o contrário. E um ministro vai dar o seu voto de Minerva, o Celso de Mello, agora quarta-feira. Eu acho que parte do país vai parar. Enfim, temos lá um ministro, que é o senhor Toffoli, né, que fez 2 concursos para juiz e nos 2 concursos para juiz ele foi reprovado. E de repente me aparece como ministro da mais alta corte deste país, o ministro Toffoli. Né? Isso é público e notório porque a imprensa comenta. Como é que a senhora vê isso? Um ministro, de repente, indicado, cabe aos presidentes da República Federativa do Brasil, indicarem os ministros para a Suprema Corte, né? A senhora, que é a sua corte lá, o último, né? A senhora deve ver nesses ministros exemplo, não é? Sim. Quem sabe a senhora chegue lá daqui a uns tempos também. Mas então, o Toffoli fez 2 concursos para juiz em São Paulo, foi reprovado nos 2 e de repente chega o ministro, o presidente da República, não sei se foi a Dilma ou o Lula, e o indicou para a Suprema Corte. Nós sabemos que para ocupar um cargo nesses tribunais superiores, uma das coisas que mais pesa é o notório saber jurídico. Como é que a senhora vê um caso desse, doutora? O Toffoli está lá e não passou no curso para juiz. Na verdade, Lucas, nós não temos todo o conhecimento necessário nem para debatermos essa questão, né? Porque eu não tenho conhecimento o que se passou? Do ano, da década em que ele reprovou nesses concursos e da bagagem jurídica, esse notório saber jurídico que teria adquirido ao longo da vida. Sim. Né? Então, assim, acredito que foram momentos diferentes dentro da história do nosso ministro e que quem fez a indicação tem muito melhor conhecimento para opinar e para indicá-lo do que nós, que estamos pincelando informações diferentes. Como é que a senhora vê a atuação do ministro, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Um negro, pobre, ele veio de uma família pobre, tornou-se uma referência na justiça no Brasil. Tanto é que preside, Joaquim Barbosa. Sim. A senhora o admira? Muito. Muito, porque até deixando à margem eventuais questões jurídicas, né? Porque é possível que muitos comunguem de posicionamentos dele e outros não. Eu até me abstenho nessa questão, porque seria muito longo, mas ele é um exemplo de superação. Sim. Ele é um exemplo de que todos aqueles que esperam viver agarrados a muletas não vão atingir seus objetivos. Porque as pessoas que acham que suas mazelas pessoais, seus problemas comportamentais vão impedi-las de chegar em algum lugar na vida, estão esquecendo desse tipo de exemplo. Ele é uma pessoa que demonstra uma superação, uma vontade de vencer, uma garra que tem que ser tomada por exemplo por todos os cidadãos. Não tenho dúvida, eu penso a mesma coisa da senhora. É um exemplo de pessoa pública. Doutora Danusa, a pessoa comum, cidadão comum que não tem problema com justiça, tem uma vida limpa, que é a grande maioria, né? Ressalte-se, a grande maioria são de pessoas boas, probas. A minoria é pessoas que têm problema com a justiça, que quiserem, esse grupo, grandioso grupo de pessoas que quiserem fazer parte do tribunal do júri, de repente tem gente que está assistindo, gostaria. O que deveria fazer? A quem deve procurar? Deve comparecer ao cartório da primeira vara criminal, no nosso fórum, né? Munido do seu RG, do seu CPF, de um comprovante de residência, até para que possa demonstrar que mora em Foz do Iguaçu, que vai participar do tribunal do júri de Foz do Iguaçu. E lá vai ser feita a própria consulta aos antecedentes criminais dele. Lá, chegando, ele demonstra o interesse de ser jurado, de participar do tribunal do júri, já vai ser cadastrado, sendo constatado se tratar de um cidadão de
respeitabilidade. A senhora mesmo que vai fazer essa triagem e pode aceitá-lo ou não, sim, não é? Ele acaba constando já da lista anual do próximo ano. Então é só procurar a primeira vara criminal, doutora, não é? Sim. E fica até, Hélio, o meu convite a todos. Todos têm aquela ideia de que a função do jurado, todos não, mas muita gente tem a ideia de que a função do jurado ela é desgastante, é maçante, mas é como eu disse no início da entrevista, é a forma de participação do jurado, aliás, do cidadão no Poder Judiciário. Nós estamos em um momento de tantas movimentações populares, manifestações sociais, então também nesse campo é importante que as pessoas mostrem a sua cara, demonstrem a sua opinião. Então, assim, fica o meu convite realmente para que essas pessoas, a sociedade de Foz do Iguaçu, se apresente no Tribunal do Júri, faça valer a sua vontade. Doutora, juiz de direito, ele pode filiar-se a partidos políticos, pode ter militância? Não, não pode ter militância. Ah, não pode? Não. E nem filiar-se? Não? Não. Vocês não podem filiar a partido político? Não. A lei veda? Sim. Como é que a senhora viu aqueles movimentos que eclodiram no país em junho deste ano, meados de junho? A população resolveu tomar as ruas em algumas cidades, no Rio de Janeiro mesmo, mais de 100 mil pessoas ali na Candelária. Como é que a senhora viu aquele movimento, doutora? A população resignou-se com várias situações sobre as quais a população vinha estando dormente há muito tempo, saiu às ruas para manifestar a sua opinião, o seu protesto, para fazer valer o seu direito. É claro que dentro disso sempre acabam ocorrendo excessos, né, como realmente houve em muitas cidades. Agora, é importante separar o joio do trigo, né? É importante que as pessoas que realmente querem manifestar seu voto de descontentamento o façam, não apenas nas ruas, mas também depois nas urnas. Então, valem esses dois momentos, para que depois não tenha que se ir para as ruas, se avalie, se pondere muito bem no momento das urnas. Doutora, tem na agenda aí nós temos casos rumorosos, chamados casos que chocam a opinião pública, casos de crime contra a vida, né? Alguns chocam pela brutalidade, pela característica com que foi praticado. Alguns sim, outros nem tanto, cai no dia a dia. Mas desses rumorosos assim, a senhora diria que tem algum agendado para os próximos dias, próximos meses? Temos júris tidos por de repercussão na cidade, por exemplo, agendados para o mês de outubro. Temos alguns nesse sentido. Eu não me sinto com propriedade para falar sobre eles, Hélio, inclusive porque eu não estava aqui à época em que esses crimes aconteceram. Então, toda essa repercussão, a divulgação, o trabalho da imprensa ali na época, eu não acompanhei, eu não estava na comarca. Então, eu sei por ouvir dizer que são casos que interessam diretamente a população. Agora, não atuei neles, não estava aqui à época. Antes da senhora vir para cá, nós tivemos um diretor ali no fórum da comarca, sempre tem um juiz que é o diretor. Sim. E roda assim, não é? Atualmente não sei quem é, mas teve Gabriel. Dr. Gabriel, da 2ª Vara Civil, Isso, um excelente juiz, Gabriel Quadros. Ele é professor de Direito também, na Unifoz. E nós tivemos um diretor do fórum, que não vou citar nome, que entendeu de não deixar a imprensa entrar nas dependências do fórum. E a senhora há de convir que, eu não sei, é importante a imprensa, porque a imprensa é o veículo que leva a informação para a sociedade, né? O papel da imprensa é muito importante. Então, nós não podíamos ir lá com câmeras, com microfone, foi proibido. E a senhora sabe me dizer se hoje já foi revogada essa determinação? Porque as televisões já entram lá quando a senhora está em sessão lá no Tribunal de Júri, vai à televisão ou ainda não é permitido ainda? Sim, vai sim. Os veículos de imprensa podem participar, podem se fazer presentes. Eu desconheço, Lucas, por não ser do meu tempo, se isso foi uma portaria, se foi objeto de revogação, que fim levou esse ato. Eu desconheço. Não, teve uma época que foi até o juiz que foi até para Londrina, o doutor
esqueci o nome dele, mas ele entendeu, é um direito que ele tem também, né? Entretanto... Mas causou muita espécie entre nós da imprensa, porque a imprensa vive de noticiar fatos de interesse da... Eu não sei, inclusive, o que gerou essa situação, se houve algum excesso, se atrapalhou os trabalhos em algum momento. O que eu tenho vivenciado é júris que são tidos por interessantes à sociedade, porque repercutem de alguma forma para a sociedade local, são acompanhados pela imprensa, sim. De minha parte não existe nenhuma objeção e a direção do fórum, até onde eu tenho conhecimento, nunca se opôs. Nós só tomamos algumas cautelas para que os equipamentos de filmagem acabem não atrapalhando, interferindo no nosso áudio, não atrapalhem os trabalhos, e para que não haja uma movimentação, uma circulação de pessoas da imprensa que também acabe causando um tumulto. Claro, também se protege dentro do possível a identidade dos jurados, os rostos, evita-se a filmagem, evita-se o áudio, para que eles estejam também mais protegidos e assim mais conscientes no momento de julgar, não hajam sob nenhuma forma de pressão. Doutora Danusa, os juízes também, com o caso da senhora e os seus pares lá, vocês atuam também nos períodos eleitorais, vocês se transformam em juízes da Justiça Eleitoral. A cada 2 anos... Sim, por esse o motivo pelo qual não pode haver militância política que nós comentamos. Fechou agora a linha de raciocínio. A cada 2 anos, então, vocês vão para a Justiça Eleitoral. Sim. A senhora tem ideia quando é que a senhora vai? Aqui em Foz do Iguaçu não estou próxima, não. Tem uma fila, né? Sim. De cada 2 anos... É um rodízio, né? E isso, o mesmo acontece com os promotores? Sim. Eu já vi alguns julgamentos, assisti a alguns julgamentos, aqui e fora daqui também, que os ânimos se acirraram de tal forma que eu pensei até que o juiz ia prender o promotor prendeu o advogado, porque ficou ali aquele calor da discussão, né, doutor? Isso é comum no comportamento humano. Sim. A pessoa quer defender a sua tese e às vezes, né... o advogado de defesa, quando está ali exercendo o seu papel de defender o seu cliente, ele tem imunidade, né? Sim. Não tem? Tem. Ele pode falar o que ele quiser? Não. O que ele quiser, não. É uma imunidade que não é absoluta. Sim. O que se acontece no calor da discussão, depois não pode ser levado para fora pelas partes, como para fins de eventual responsabilização do ofensor. Não, é claro que isso não dá uma carta branca para o defensor e muito menos para o promotor, para que se ofendam, para que se agridam. Então eu acredito, Lucas, que imunidades à parte cabe muito ao bom senso, inclusive do juiz presidente, tolher eventuais excessos, ainda que estando as partes respaldadas por eventual imunidade, para que não se perca o respeito perante o jurado. Isso é muito mais importante do que qualquer imunidade, é o respeito. O jurado não está ali para ouvir palavras grosseiras, palavras ásperas, e sim para um debate salutar de ideias. Eu acho que esse é o ponto-chave dos debates no Tribunal do Júri. Sem dúvida. Nós estamos chegando ao final. Eu queria agradecer a minha convidada. Eu acredito que todos que assistiram essa entrevista, ela foi didática. A doutora juíza, de forma muito feliz, expôs tudo aquilo que nós gostaríamos de saber. Agradeço a senhora mais uma vez. Quero parabenizá-la pelo trabalho que a senhora realiza ali no Tribunal do Júri. Como foi dito aqui, a senhora conseguiu diminuir a pauta, né? E sucesso nas suas atividades. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço o convite, eu agradeço aos seus telespectadores e eu renovo o convite para que eventuais interessados em participar do Tribunal do Júri compareçam à primeira vara criminal para se alistarem como jurados voluntários. Ótimo. Uma boa noite a todos, muito obrigado.